Vamos lá, vídeo 3, né? Ainda a introdução. A gente vai sair daqui. Na introdução, umas coisas importantes. Isso é que você já sabe, eu vou mencionar rapidamente, ó. Lembra que quando eu estou falando de uma alusão, estou falando de um tema, fiz uma alusão ao tema, né? Para eu começar o tema, a tese, eu tenho que usar um conectivo, ou seja, eu tenho que ligar o que eu disse ao que eu vou dizer. Como assim isso na prática? Ó? Ele usa o Confúcio aqui, ele traz a ideia do Confúcio, e em seguida ele diz, de maneira análoga a isso. Ou seja, o que ele vai falar em seguida está relacionado ao que o Confúcio falou, o que ele colocou sobre o Confúcio. Então, gente, como assim? O que eu estou dizendo? Toda vez quando eu estou na alusão ou qualquer lugar, eu tenho que passar de uma ideia, eu tenho que usar um conectivo, uma expressão ou uma palavrinha, que eles chamam de conectivo, tem aquela tabela, né? Para falar de outra coisa. Aqui, ó, por exemplo, ó, ele falou da alusão e depois ele colocou de maneira análoga a isso, porque ele agora vai falar do tema. Por que analogia? Ele fez uma analogia. Ele fez uma comparação entre o que Confúcio disse, a ideia, e com o tema. Por isso que ele usou de maneira análoga a isso. Deixa eu apagar aqui, ó. Você vai entender, você já sabe, deixa eu colocar aqui. Se eu colocasse um porém aqui, que seria um conectivo, né? Esse porém você usa quando você quer mudar a ideia, você quer discordar com o que você disse antes. Colocar uma oposição. Se ele diz, conforme Confúcio e diz a ideia de Confúcio, ele não pode, do jeito que está aqui em azul, com o que ele colocou, não faria sentido colocar um porém, porque ele teria que ir contra o que o Confúcio diz. Ele teria que dizer algo contrário. O porém seria um mas. Não dá para fazer isso. Por isso que ele tem que usar de maneira análoga a isso. Ou ele poderia dizer de forma análoga, da mesma forma que poderia ter colocado aqui. Aqui no lugar de maneira análoga. Voltando. Deixa eu grifar aqui de uma cor diferente, vou botar um verde. Então, ó, ele fez uma alusão, terminou a alusão, acabou, não está falando mais de alusão. Agora ele usou o conectivo para falar do tema. Então, ó, vou colocar o esqueminha. Alusão. Para chegar na alusão ele usou um conectivo de maneira análoga a isso, beleza? Perceba uma coisa bem importante, ó, isso aqui, que eu vou colocar um verde, vou botar um verde, esse verdezinho aqui diferente. Vou botar esse verde claro, né? Tudo bem, vamos lá. Isso se refere ao que eu disse antes, de maneira análoga a quê? Ao que o Confúcio falou. Gente, isso é muito, como vocês sabem, a gente falou isso milhões de vezes na sala, né? Isso é muito importante, essas conexões que você faz no texto. Por que isso é importante? Porque isso dá o texto, é como se você saber uma cerâmica no chão. Toda cerâmica ela é uma conectada com a outra, é tudo bonitinho, com um cara que sabe colocar a cerâmica certinha, né? Nenhuma é pequena, nenhuma é maior que a outra, toda certinha, o rejunte o nome, né? Fica tudo certinho um com o outro. É a mesma coisa de um texto. Continuando, né? Vamos lá para outro conectivo, outro elemento de ligação, né? Qual foi a expressão que ele usou? Ele usou aqui o tema e depois ele veio com a tese dele, né? Que a gente falou um pouquinho da tese. Ele acha que tem uma má influência, né, da Constituição, né? De ações. Eu acho que essas ações constitucionais têm a ver com o governo, né? Mas tudo bem. E também tem a ver com a lacuna de representatividade, que o negro não tem muita, né? Beleza. Essa é a opinião. Qual foi a expressão que ele usou para introduzir essa opinião? Aqui, ó. Deixa eu colocar de verde de novo, aqui, o verde escuro. Sobre tal ótica. Que danado é isso? Ótica é uma maneira de ver alguma coisa. Por exemplo, a minha ótica sobre esse assunto. A minha visão, sobre essa visão, sobre esse sobre esse perspectiva, sobre essa perspectiva. Ótica é isso. Ó, sobre essa ótica, que ótica que ele falou antes? Esse tal se refere ao que ele falou. É como se fosse sobre essa ótica, uma ótica que ele falou antes, uma visão. Qual foi a visão que ele trouxe? Está em roxo. Ele disse aqui, ó. E uma coisa interessante é sobre essa ótica, se refere a tudo isso daqui, ó, que ele falou antes. Beleza? Na verdade, se a gente for pensar direitinho, se refere mais especificamente a essa parte aqui, ó, sobre essa ótica. Ou seja, apesar de a abolição da escravatura ter sido efetivada no século XIX, a opressão contra a população é constante. Ou seja, existe
existe essa visão. Eu acho que, vou falar uma coisa pra vocês, vai complicar, mas eu não sei se vocês concordam. Isso daqui é mais um fato, a abolição da escravatura. Não, mas ele fala de uma ótica aqui, a opressão negra é constante. Então, sob essa ótica se refere a essa se bem que isso é um fato, né? Eu falo me complicando de novo. Pronto, a gente pode considerar que isso é sobre essa ótica, deixando tudo do lado que eu falei. Se refere a tudo que foi falado. Toda essa visão que foi colocada de Confúcio, de isso aqui que ele colocou também. Gente, beleza. Perceberam, eu coloquei o tema em azul aqui, e um pouquinho da alusão, né? E terminei. Quando eu vou falar da minha tese, que é essa daqui, eu coloquei sobre essa ótica. Ou seja, coloquei minha alusão, depois para começar a alusão, coloquei de maneira análoga, falei do tema aqui e para sair do tema, né, para começar a tese, coloquei essa estrutura aqui, Gente, isso é muito importante, uma coisa interessante qual foi a expressão ou o conectivo que ele usou para começar a alusão? Aqui, vou botar de verde também, Vou botar um verde aqui. Ou seja, para começar a alusão, conforme quer dizer assim, de acordo com, na visão de alguém, tipo concordando com aquilo, conforme, de maneira análoga a isso, sob tal ótica. Galera, eu acho que no geral está feita a introdução. Usa uma alusão, faz o tema e coloca a opinião. Gente, é sério, tem que ter o tema e tem que ter a tese. Vamos agora para o desenvolvimento. Aí, Juliane, finalmente, Vamos lá.